começa agora o programa Um Contra Um. Nesta bancada, eu, Guilherme Reginato, vou receber toda semana personalidades influentes do Alto Vale para debater temas relevantes e polêmicos. O objetivo aqui é extrair do entrevistado aquilo que ele não costuma dizer, para que você possa conhecê-lo ainda melhor. No programa de hoje, eu recebo o administrador, ex-empresário e hoje vereador de Rio do Sul. Exerce ainda o cargo de presidente do MDB na capital do Alto Vale e é pré-candidato a prefeito pelo partido. Eu estou falando de Fernando César Souza, o popular Nando ou Nando do Fundo Canoas. Nando, tudo bem? Como vai? Prazer recebê-lo aqui no Um Contra Um. Olá, Gui. O prazer é todo meu e também quero cumprimentar quem nos acompanha de casa. Esperamos que seja um programa bastante produtivo. E olha, para você que ainda não conhece o Um Contra Um, a dinâmica do programa é simples. Neste primeiro bloco falaremos de política nacional. No bloco seguinte, o assunto é a política regional. E para encerrar, falaremos de questões pessoais do pré-candidato e ainda haverá um pinga-fogo com perguntas curtas e respostas em uma palavra. Bom, Nando, vamos começar então com política nacional e eu já quero logo abordar um tema que para mim é de bastante relevância em relação à cúpula do MDB a nível nacional. Nós sabemos que o ex-presidente da República, Michel Temer, é uma figura extremamente influente dentro do MDB. Talvez seja a personalidade mais importante aí a nível político nacional. E no ano passado, no mês de março, ele foi preso em uma ação da Operação Lava Jato. E aí eu te pergunto, qual a avaliação você faz do Michel Temer? Bom, Gui, eu sempre costumo muito dizer que a culpa do MDB municipal, estadual, ela não tem essa culpa que vem a nível federal do MDB. Eu te confesso que eu tenho muita vergonha do MDB a nível nacional. E se hoje o MDB ele é tratado com maus olhos por algumas pessoas, isso tudo é reflexo do que o MDB, as pessoas que estavam à frente do MDB a nível federal fizeram, que deixaram essa mancha do MDB. Mas vejo também que é um momento novo, é um momento de renovação, de mudança. Vejo que o atual presidente Baleia Rossi, ele é um cara novo, tem novas ideias, tem a intenção de mudar e também tirar essa mancha de que os velhos MDBistas corruptos deixaram para o partido. Você votaria em alguém do seu partido para a presidência da República, por exemplo, mesmo que teve algum tipo de envolvimento acusado em esquemas de corrupção, só por ser do seu partido, por exemplo, o Michel Temer? Não, Gui, eu te confesso que não votaria, até porque, até mesmo na Câmara de Vereadores, quando aconteceu toda essa situação com o envolvimento do Michel Temer, eu fui negativo em tribuna, falei da vergonha que tinha do Michel Temer como presidente do Brasil, sendo do MDB e manchando a imagem do partido. Eu sou muito de ir pela coisa certa, independente de paixão partidária, interesse pessoal, porque não é isso que a população quer de nós políticos. Ela quer que nós seguimos o caminho correto, fazer as coisas certas. Eu jamais votaria em alguma pessoa que tivesse com algum envolvimento em corrupção somente por ser do MDB. Ou seja, essa máxima vale para governo do estado também? Com toda certeza. Nando, na sua visão, o que diferencia a esquerda da direita nesse momento de polarização, que o Brasil vive, e com qual lado você se identifica mais? Bom, Gui, eu sempre costumo muito dizer de que quando é muito excesso, quando é vontade demais, quando é muita paixão, ela se torna negativa. Hoje é notório, tanto da direita quanto da esquerda, que já foi, muita paixão. Nós temos que ter o bom senso de fazer e seguir o caminho correto. Não é porque é da direita ou é da esquerda que está fazendo certo ou errado que nós vamos defender. Não, nós temos que defender o certo. Eu me coloco sempre
perante os meus amigos, minhas famílias e quem me conhece, pessoalmente eu sou centro-direita, sempre fui. Mas nesse momento que o país vive, nesse momento que o país vive um processo de mudança, nós vimos de 16 anos de uma administração de esquerda, hoje é direita. Só que quando é com muito excesso, eu vejo que não faz bem para ninguém. E hoje esse extremismo de paixão, ele não faz bem para o país também. E agora uma curiosidade, em quem o senhor votou para a presidência da República e também para governador do estado? Eu votei para presidente no Jair Bolsonaro, nos dois, tanto no primeiro turno quanto no segundo, por causa de tudo isso que eu já coloquei, que eu queria também uma mudança. Uma mudança porque nós vínhamos 16 anos de esquerda. No primeiro turno para governo, eu votei no Mauro Mariani, nosso governador do MDB, que era deputado federal, e no segundo turno eu votei no comandante Moisés, que hoje é o atual governador do estado. Votaria de novo nos dois se a eleição fosse hoje, em especial no governador Carlos Moisés? Votaria. Eu vejo ainda, Gui, que é muito cedo para a gente fazer um julgamento, pois o atual governador está com 1 ano e 6 meses, está enfrentando uma grande dificuldade dentro do seu governo, mas não vejo que isso parte dele. Tá certo que ele é o comandante disso tudo, ele tem parte de responsabilidade, mas vejo que as pessoas que estavam dentro do governo tinham má fé. E essas pessoas com má fé, qualquer governo que tu tenha pessoas com má fé, o barco desanda. Mas acredito que ainda há tempo de uma melhora, de uma mudança, até porque, Gui, eu como político e como cidadão rio-sulense, eu jamais vou puxar para trás. Eu sempre torço para que as pessoas que administram tanto a nossa cidade, o governo do estado ou o governo federal que vai bem. Então, os governantes indo bem, a população também vai bem. Sem dúvida. Para a gente encerrar esse nosso primeiro bloco, qual o maior problema do Brasil na sua visão? Nesse momento eu acho que, vejo meu posicionamento, é o extremismo ainda. Vejo que essa polarização demais. Eu vejo que o nosso presidente Jair Bolsonaro, ele tem um bom grupo de trabalho. Cito aqui o Paulo Guedes, que vejo para mim, na minha opinião, é um baita de um ministro, mas o presidente também, ele se perde quando ele dá muita atenção à imprensa. Ele é presidente do país, ele deveria focar mais na presidência. Então, e também o extremismo, quando eu digo, é a paixão do brasileiro de ir lá brigar, e não é assim. As coisas têm que caminhar do jeito, sem muita paixão, e o nosso presidente hoje, eu acho que ele tem que focar mais na administração do país e deixar a imprensa divulgar as notícias. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalinho comercial e na volta falaremos de política regional com o pré-candidato à Prefeitura de Rio do Sul pelo MDB, Fernando César Souza, o Nando, ou Nando do Fundo Canoas. Eu volto já. Estamos de volta com o programa 1 contra 1. Hoje eu recebo o pré-candidato a prefeito de Rio do Sul pelo MDB, Fernando César Souza, o Nando. E falaremos agora então de política no âmbito regional. Nando, você, enquanto vereador, se consolidou aí como o principal opositor ao governo do atual prefeito José Tomé. Inclusive protocolando denúncias no âmbito da Fundação Municipal de Desportos, chegou até, inclusive, a ser favorável à cassação, uma possível cassação do prefeito na questão dos repasses ao hospital. Então, eu gostaria de saber qual avaliação você faz do governo José Tomé e qual nota você daria de 0 a 10
para a administração da atual prefeitura? Bom, Gui, vamos por partes. Eu, quando me elegi vereador, que a população me concedeu os votos para ser vereador, eu coloquei que eu ia para a Câmara sem paixão. Eu ia para a Câmara para exercer a minha função de vereador e ia cumprir com o meu papel. E hoje a função de vereador é a fiscalização. Eu sou muito combativo dentro da Câmara e muito polêmico por causa dessa situação. Por fiscalizar demais, correr atrás de documentos, ler. Abrimos 2 CPIs, somos autores de 2 CPIs dentro do nosso mandato. Uma delas, essa situação do Hospital Regional, do repasse das emendas ao Hospital Regional, que foram 120 dias de trabalho, quero aqui dizer 120 dias de trabalho, tudo feito dentro da lei, do vigor da lei, e infelizmente o processo ele não deu encaminhamento. A possível cassação era para a abertura de um processo de cassação, que o vereador tem que exercer esse papel, essa função de avaliar se está certo ou se está errado. Dentro do nosso trabalho dentro da CPI, a gente viu inúmeras falhas que aconteceu dentro do processo da liberação ou do encaminhamento dessas emendas. Então, por isso que nós pedimos a abertura de um processo de cassação do prefeito. Eu vejo a atual administração, ela deu um gás agora, também com a liberação, aprovação na Câmara de Vereadores de 35 milhões de empréstimos. Deu um fôlego para a administração. Então, vejo que não vinha bem, mas depois que conseguiu esses recursos com empréstimos, deu um gás. Coloco hoje a nota que eu dou à atual administração, 6. Uma nota 6, está certo. Você é pré-candidato a prefeito, como nós já citamos aqui, pelo MDB, porém há rumores de que possa haver uma coligação entre o PSD, que é o partido do atual prefeito José Tomé, e o seu partido, o MDB, o qual inclusive o senhor é presidente. Existe essa possibilidade? Chegou até nós a informação que inclusive já houve reunião entre a cúpula dos 2 partidos para que houvesse essa fusão. Então, eu te pergunto, para que você possa dizer para o eleitor também, se existe essa possibilidade e se nesse caso o vice-prefeito seria você ou o Carizo Giacomini, que também é um nome cotado para a majoritária dentro do MDB? Bom, Gui, nesse momento agora que nós vivemos, é um momento de conversa com todos os partidos. Eu conversei com o presidente do PSD, sim, mas te confesso que pouco viável essa coligação, muito pouco viável. E se isso existir, essa vontade irá partir do partido MDB, e não do atual presidente do MDB. E claro, o vereador Carizo também é um pré-candidato a prefeito, e se ele achar que é viável, e se a executiva do partido achar que é viável uma coligação com o PSD, infelizmente eu sou muito democrático dentro das minhas ações à frente do partido. Deixo sempre a maioria decidir. Claro que o voto de Minerva é do presidente, mas eu não vou ir contra uma decisão da executiva, que é a maioria. Mas não é vontade desse presidente, se o vereador Carizo achar viável e a executiva tomar por decisão essa ação, não vai ser eu que vou impedir. Perfeito. Fica claro então que a possibilidade existe. Nesse contexto, você se absteria de ser o vice-prefeito. Você não se coligaria com o atual prefeito José Tomé, ao qual você foi oposição durante 4 anos. É isso? Não coligaria, Gui. Não coligaria porque eu estou indo contra os meus princípios, as minhas ações dentro da Câmara de Vereadores, as pessoas próximas a mim, minha família, meus amigos, eu escuto muito essas pessoas, eu jamais vou ir contra a minha base. Você inclusive coloca no seu projeto das eleições desse ano, você coloca a seguinte frase, escrita por você, abre aspas, a população busca renovação na política, principalmente das atitudes, fecha aspas. Temos que concordar que seria um contrassenso, inclusive, né, relacionado a essa frase, caso houvesse essa fusão da sua parte, né? Então você, nesse caso, realmente
iria contra, digamos assim, ao seu próprio partido se houver essa fusão? Eu repito, eu vou contra os meus princípios, né, Gui? Porque o meu lema na Câmara de Vereadores é política nova se faz com novas atitudes. Atitude eu estou tendo na Câmara de Vereadores, estou sendo muito combatível às ações erradas do governo, e eu não posso ir agora contra o meu lema de trabalho, as minhas falas, jamais vou ir contra os meus princípios. Você comentou no bloco anterior que não votaria em um candidato só por ele ser do mesmo partido que o senhor, né? Caso você entenda que ele não merece o seu voto, partido não é premissa de voto. Nesse caso, havendo a coligação entre PSD e MDB a nível municipal, que você deixou claro aqui que pode acontecer caso você seja voto vencido, você teria que acabar votando no José Tomé, o qual você foi oposição durante 4 anos. Esse voto ele aconteceria ou correria inclusive o risco de você votar em um outro prefeito, o qual não faz parte da sua coligação? Sem dúvidas, eu iria avaliar muito bem o meu voto. E eu não vou nunca ir contra os meus princípios. Repito, nunca. Mesmo que você tenha que votar contra a própria coligação do próprio partido. Concordo e afirmo essa situação. Tá certo, Nando. Você foi o segundo vereador mais votado, mais de 1.500 votos aqui em Rio do Sul. Né? Isso é uma votação expressiva para um jovem que estava indo para a primeira eleição. Eu gostaria que você avaliasse o teu mandato e também o sentimento que você tem em relação à população, também em relação ao teu mandato, porque a expectativa pela votação era grande. Bom, Gui, a gente mesmo, né, se surpreendeu com a votação. Confesso hoje aqui a público que eu sabia que eu ia me eleger, sabia, Guilherme, porque sabíamos do nosso trabalho, nós sabia dos nossos trabalhos, das pessoas que estavam junto com a gente sentia na rua essa vontade de mudança, de renovação. Claro, uma renovação, uma mudança com responsabilidade. E eu vejo a avaliação do nosso mandato boa. Nós somos hoje o vereador com mais proposições dentro da Câmara de Vereadores nesses 3 anos e meio. Inúmeros trabalhos, projeto de lei, indicação, pedido de informação. Temos feito um trabalho que realmente vem atender à necessidade da população. Vejo que ainda temos que mudar um pouco mais essa situação de paixão partidária, de defender governo. Nós não temos que defender governo e nem partido. Nós temos que defender pessoas, que são a população de Rio do Sul. Infelizmente, isso, Gui, ainda dentro da política, ela pesa muito. Porque tenho certeza que lá na Câmara de Vereadores, se não existisse tanta defesa de governo ou tanta defesa de partido, nós teríamos feito um trabalho muito melhor do que a gente fez. Pois a Câmara de Vereadores de Rio do Sul é uma Câmara muito enxuta. É uma Câmara de Vereadores que não tem gastos exorbitantes. Muito pelo contrário, se a gente for fazer a conta a nível nacional, eu tenho certeza que a Câmara de Vereadores, se não é a mais enxuta do país, é uma das mais enxutas. Perante toda essa situação que quando nós falamos de economia, de mudança, eu apresentei um projeto dentro da Câmara muito polêmico, que num primeiro momento aos colegas vereadores isso refletiu de forma negativa, que foi o corte das diárias. Por quê? Porque eu tenho entendimento de que o vereador aqui em Rio do Sul, pelo salário que ele recebe, não precisa de diária. Num primeiro momento foi negativo, mas foi aprovado por unanimidade. Então a Câmara de Vereadores de Rio do Sul não tem diária. Um dos projetos, tantos que nós temos, Bolsa Atleta Pódium também, temos uma situação de auxílio aos idosos, que o atual governo queria que o idoso, já achei errado de ter cortado a entrega do medicamento em casa para os idosos, mas ainda queria que a participação desse idoso em programas do governo, não, senão o idoso não ia receber o seu medicamento em casa. Isso jamais, isso não pode, é de lei, o idoso tem o direito de receber isso.
nós extraímos do texto, revogamos esse artigo dentro de muitos outros trabalhos que nós temos na Câmara de Vereadores. Nando, falar em Câmara de Vereadores, houve uma polêmica bastante grande recentemente com relação ao projeto de redução do salário dos vereadores, né? A gente sentia que uma boa parte da população ansiava por uma redução aí de 50%, 40%. Houve uma reunião meio que a toque de caixa aí para reduzir em 10%. Qual a sua visão em relação a isso? Você não acha que deveria ter sido mais divulgado, ter sido aberto para a população, de repente, essa reunião? Pois bem, Gui, repito, a Câmara de Vereadores faz o seu trabalho de economia, é uma Câmara bem enxuta. Mas, concordo, nunca fui contra a discussão da diminuição do subsídio do vereador, nunca fui contra essa situação. Mas há também um ponto que deve ser colocado, que a autocrítica ela deve ser feita em cima do trabalho. Primeiro nós temos que fazer autocrítica em cima do trabalho do vereador. Porque o vereador, se ele for lá para ganhar R$100 e ele não fizer nada, ele está ganhando muito. É de fato isso. Eu até, na minha fala, perante ao projeto, eu coloquei que então nós vamos fazer um programa que a cada bimestre, semestre, a população vai dizer o quanto o vereador deve receber. Por quê? Quem tem que fazer a avaliação é a população. Então, primeiramente, a autocrítica deve ser feita em cima do trabalho. Não sei se há também a maioria da população também que tem esse entendimento. Com certeza, as entidades de suma importância dentro da cidade de Rio do Sul, que fizeram também essa manifestação, vejo que poderíamos discutir, mas também ficou para o último mês, Gui. Nós teríamos que fazer um trabalho no último mês, sem saber se há prazo também hábil para todo esse processo. Pandemia, participação na Câmara não pode. Então, há uma discussão, e poderíamos ter feito através de videoconferência? Poderia, claro que sim. Mas eu vejo que a Câmara de Vereadores já tomou uma boa ação. Diminuímos 10%. 10% equivale a um vereador por mês. Um vereador por mês na Câmara de Vereadores. Sendo que não é só 10%. Se a gente colocar o INPC ainda desse ano, vai dar cerca de 15%, 16% que foi diminuído. Então, é um ato, uma ação que nós fizemos. Mas vejo que as pessoas que têm mais interesse também têm que se colocar à disposição de ser candidato também, e pode ir lá na Câmara, pode ser vereador, e daí faça a ação de maneira que acho que seja correta. Nando, nosso tempo está terminando, eu te peço uma resposta breve em relação a isso. Enquanto vereador, você se arrepende de alguma coisa? Teria feito algo diferente se tivesse a oportunidade de voltar no tempo? Eu não me arrependo das minhas ações, eu nunca me arrependi. Acho que errei em muitas ações, mas se a gente for fazer um balanço, eu creio que eu acertei mais. Tem uma coisa que eu vejo que faltou no meu mandato, a presença pessoa, a presença mais o Nando, vou usar de exemplo no meu bairro, eu mais presente lá, porque eu vivi muito Câmara, eu vivi muito lá dentro, projetos, leituras, usar de exemplo 2 CPIs com mais de 2.000 páginas para ler e viver aquilo lá. Então, se tem uma coisa que eu avalio de forma negativa, foi a falta da minha presença como de corpo. Nunca deixei ninguém sem resposta na comunidade. Nunca deixei ninguém sem resposta. Todo mundo sabe que entra em contato comigo por rede social, por telefone. Se eu não atender, eu retorno. E resposta tenho dado para todos. Perfeito. Para a gente finalizar, qual dos outros 9 vereadores você entende que merece se reeleger e qual você não reelegeria? Bom, Gui, é uma pergunta muito polêmica, porque são meus colegas de trabalho, de uma forma ou de outra. Quem tem que fazer essa avaliação diretamente é a população, porque ela tem o poder do voto. Qualquer coisa que eu falar aqui é uma opinião minha, mas a população, ela sabe quem está trabalhando e ela sabe quem deve. Não arrisca dizer um vereador que você reelegeria?
Não, porque eu não quero criar antipatia com os meus colegas de trabalho. Então, além dos seus colegas, entre os pré-candidatos a vereador, que não fazem parte ainda do Legislativo, tem algum que você entende que mereça se reeleger? Que mereça uma atenção da comunidade maior? Creio que sim. Temos inúmeros nomes aí como pré-candidatos, né? Eu, como presidente do partido, eu jamais posso me posicionar perante isso. Inclusive, dentro do MDB, nós temos uma nominata de vereadores muito boa, muito forte. Perfeitamente. Deixa pelo partido, então. Isso. Tá certo, Nando. Eu vou encerrando esse segundo bloco por aqui, o bloco de política regional, mas a gente volta com o vereador Nando para falar sobre algumas questões pessoais do vereador e também fazer o nosso pinga-fogo, perguntas curtas e respostas em uma palavra. Eu volto já. Estamos de volta com o último bloco do programa Um Contra Um, hoje recebendo o pré-candidato à Prefeitura de Rio do Sul, Fernando César Souza, o Nando, pelo MDB. Nando, qual o teu maior sonho dentro da política? Você pretende seguir nessa carreira política? Pretendo, Gui. Minha vontade é continuar. Eu, quando criança, tinha um sonho de ser vereador. Hoje eu almejo mais. Hoje o meu sonho, a minha vontade é ser prefeito de Rio do Sul. Hoje um sonho que eu tenho é ser prefeito de Rio do Sul dentro da política, né, conforme você perguntou. E acho que é viável, é um momento novo que a população quer algo novo, diferente, então é um sonho que pode ser realizado. Falando agora do cidadão Nando, pai de família, casado, filho de 6 anos, o Cadu, qual você considera ser a sua maior virtude e também qual o seu maior defeito? A minha maior virtude, eu acho, é ser muito transparente. E o meu maior defeito vem ao encontro da minha virtude, ser muito transparente, e às vezes eu sou muito impaciente. Eu sou muito verdadeiro e às vezes eu machuco as pessoas e magoo as pessoas por ser muito franco, muito honesto nas minhas verdades ou no que eu acredito ser verdade. Mas, e assim, Gui, nada o que eu faço é para machucar alguém. É porque eu acho, na minha visão, no meu ponto de vista, que é a coisa certa. Mas eu acho que a minha impulsividade é o meu maior defeito e eu acho que a minha maior qualidade é a transparência. Transparência, honestidade, isso que o meu pai, isso é princípio de cada pai, de cada família, que eles colocam dentro de casa, né? Ser verdadeiro, honesto, transparente. Eu acredito que todo jovem, quando entra na política, vislumbra um cenário. O que mais te decepcionou em relação ao que a expectativa que você tinha da política? Eu acho que eu vivi a minha vida política. Rapidamente, quero dizer, o meu pai nunca quis eu política. O meu pai nunca quis que eu fosse para a política. E eu disse que eu queria ser político porque eu poderia buscar fazer o melhor para a nossa sociedade, para a nossa população. Então, eu me decepcionei dentro da política, algo que eu via já das pessoas que vivem dentro da política. Acende a luz, é uma coisa, apaga a luz, não é isso que acontece, elas não falam a verdade. Muita falsidade? Muita falsidade, muita falta de ética, muita imoralidade, muita mentira passada à população. Isso você conseguiu identificar de perto? De fato, vivi isso. Então, é isso que tem que mudar. Nós temos que ser verdadeiros. Existe também, da parte da população ao político. Ela não pode generalizar.
ela não pode dizer que são todos corruptos, que são todos pessoas que roubam. Não, tem pessoas boas também. Só que parte da população também, essa falta de participação em defesa das pessoas boas. Por quê? Porque quando não se tem a defesa também, existe um desgaste muito grande e às vezes tem vontade de ir para casa e dizer, eu não quero mais isso aqui. Nando, o Brasil tem jeito? O Brasil tem jeito, sem dúvidas. Eu, como político, se eu não acreditar no meu país, não acreditar nos governantes que estão ou nos próximos que virão, eu não poderia participar da política. Eu sempre falo e sempre falei de que o Brasil tem jeito se iniciar um processo de melhora agora. Daqui 20, 30 anos, pode ser que os nossos filhos, os nossos netos irão ver essa mudança de o Brasil tem jeito. O Brasil é um país muito rico. O Brasil é um país muito rico e tem jeito. Só que tem que partir dos nossos governantes o primeiro passo da mudança. Bom, a gente vai agora então para o nosso Pinga Fogo, onde eu vou citar aqui um nome, alguma circunstância, um fato, e eu espero do entrevistado uma resposta breve. Pode ser em apenas uma palavra ou uma frase curta, tá certo? E com o seu sentimento realmente em relação à palavra que eu citar aqui, tá certo? Preparado? Vamos lá? Vamos lá. Michel Temer. Corrupto. Carlos Moisés. Uma esperança. Operação Lava Jato. Uma esperança também. MDB. Processo de mudança. Jair Bolsonaro. Uma esperança para todo brasileiro também. Rogério Mendonça Peninha. Um ótimo deputado para o Alto Vale. STF. Uma decepção. Reeleição. Possível para as pessoas boas. Marcos Viel. Baita administrador e baita empresário. José Tomé. Pessoa boa. Giovanni Nascimento. Ótimo gestor. Garibaldi Antônio Airoso. Uma pessoa honesta e um professor. Carizo Giacomini. Baita colega de Câmara, um baita vereador. Um político que você admira, se espelha. Pode ser no âmbito nacional, tá? Ulisses Guimarães. E um político que você não gosta. José Sarney. O que Rio do Sul precisa em uma palavra? Mudança. E para finalizar, saindo da política para descontrair um pouquinho, time de coração. O meu tricolor paulista é São Paulo. São Paulo, tá certo, Nando. Muito obrigado pela tua participação. Foi um prazer tê-lo aqui no programa Um Contra Um, para que nós possamos aí levar ao nosso telespectador da Vale Europeu TV também um pouco mais a respeito da sua pessoa, das suas ideias, daquilo que você entende enquanto política. Obrigado, Gui. Obrigado a toda a equipe da Vale Europeu TV e um abraço a todos os rio-sulenses. Esperamos que dias melhores virão. E assim a gente encerra mais um programa Um Contra Um, o qual você pode acompanhar sempre pela Vale Europeu TV, pela TV, ou também pelas redes sociais, no Facebook Vale TV Online e também no YouTube da Vale Europeu TV. O entrevistado de hoje foi o pré-candidato à Prefeitura de Rio do Sul, Fernando César Souza, o Nando, ou Nando do Fundo Canoas, presidente inclusive do MDB aqui de Rio do Sul. Eu volto muito em breve com mais um programa Um Contra Um. Até lá! No programa Um Contra Um de terça-feira, dia 23, eu recebo o vereador e pré-candidato a prefeito de Agronômica, Ivo Testoni. Caso o senhor não fosse candidato a vereador, como foi, o senhor permaneceria
no governo de José Menegatti, mesmo após a deflagração dessa Operação Macadâmia? Debate relevante, inteligente e polêmico é aqui, no programa 1 contra 1, terça-feira às 7 da noite, no ar pela TV, Facebook e YouTube da Vale Europeu TV.